Você já parou para pensar nos segredos que ficam escondidos abaixo da superfície do oceano? Mergulhadores são constantemente surpreendidos por descobertas fascinantes e curiosas nas profundezas, cada uma contando sua própria história intrigante. Desde um cemitério de trens submerso até um container misterioso, aqui estão 8 achados intrigantes desbravados por aqueles que exploram as águas profundas. Número 1. Cemitério de trens subaquáticos. Imagina só dar de cara com uma frota de trens fantasmagóricos, sossegando lá no fundo do oceano, na costa de Nova Jersey. Esse quadro que parece coisa de outro mundo não é só imaginação, é uma realidade de arrepiar. Lá nas profundezas das águas está uma visão que faz arrepiar, um cemitério de antigas locomotivas. Mas como é que esses trens foram parar num lugar tão inesperado e embaixo d'água? Essas locomotivas dizem por aí que são raros modelos Planet Class 222T, dos anos 1850, tem uma viagem pro fundo do mar envolta em mistério. Só que várias histórias estão no ar. Uma ideia que rola bastante é que esses trens estavam sendo levados numa barcaça que pegou uma baita tempestade, fazendo tudo ir pro fundo sem querer. Mas tem quem pense que isso foi de propósito. Dizem por aí que esses trens foram mandados pro fundo de caso pensado. Mas por quê? Para ganhar grana de seguro ou talvez para se livrar de tecnologia velha numa época em que ninguém ligava muito para questões do meio ambiente? Apesar dessas teorias todas, como é que de fato esses trens foram parar lá embaixo ainda é um mistério. E isso faz dos trens debaixo d'água um assunto que dá pano para manga e gera um monte de suposições. Mesmo assim, desde que um mergulhador chamado Paul Hepler achou eles nos anos 80, essas locomotivas subaquáticas deram uma espiada numa época esquecida da história dos trens. Hoje em dia, esses trens debaixo d'água são tipo um museu que pouca gente vai poder ver de perto, mas que traz um pedacinho bem raro do passado à tona. Você está pronto para descobrir os segredos por trás do sucesso no YouTube? Imagine aprender estratégias comprovadas que geraram mais de R$10 mil em receita no meu primeiro mês monetizado. Tudo isso sem a necessidade de aparecer na frente das câmeras. Então, não perca tempo. Clique agora no link da descrição e junte-se a centenas de pessoas que já estão conquistando resultados surpreendentes. Número 2. Estrada para Atlântida. Nas profundezas das águas cristalinas das Bahamas, depara-se com uma intrigante formação conhecida como a Rua de Bimini. Esse mistério subaquático tem chamado a atenção e despertado a imaginação tanto de exploradores quanto de cientistas. A Rua de Bimini foi inicialmente descoberta por um mergulhador em 1968 e desde então tem fascinado devido à sua disposição singular. As pedras formam uma espécie de alinhamento organizado, assemelhando-se a uma estrada ou parede, estendendo-se por cerca de meia milha. Esse padrão notável levanta a questão: seria isso um fenômeno natural ou poderiam ser vestígios de uma antiga civilização avançada? Os defensores da teoria de Atlântida, popularizada pelo psíquico Edgar Cayce, argumentam que a Rua de Bimini é um fragmento dessa lendária cidade. Cayce, conhecido por suas profecias, uma vez previu que evidências de Atlântida seriam encontradas em 1968, o mesmo ano em que a Rua de Bimini foi descoberta. Essa coincidência alimentou especulações e atraiu uma legião de entusiastas de Atlântida. No entanto, apesar do fascínio por essa teoria, geólogos e arqueólogos preferem uma explicação mais embasada. Eles sugerem que a Rua de Bimini é uma formação natural conhecida como rocha de praia. Essa rocha geralmente se forma ao longo das linhas costeiras, onde ondas de areia e reações químicas cimentam o calcário. Mesmo assim, o debate persiste, com cada lado apresentando argumentos convincentes. O mistério da Rua de Bimini continua a desafiar a compreensão, deixando espaço para a imaginação e a exploração. Número 3. Naufrágio do Thistle Gorm. O SS Thistle Gorm, um navio britânico da Marinha Mercante, teve seu fim durante a Segunda Guerra Mundial quando foi afundado em 1941 por bombardeiros alemães. Ele carregava um verdadeiro tesouro de suprimentos para as forças aliadas e hoje repousa como um relicário subaquático, uma cápsula do tempo nas profundezas do mar. O Thistle Gorm se tornou um ponto de mergulho famoso, frequentado por sua carga, pelo menos o que sobrou intacto. Caminhonetes, motos, rifles e até mesmo vagões de trem estão lá embaixo, preservados como testemunhos dolorosos do passado de guerra. Apesar das décadas submersas, a conservação é incrível.
motos alinhadas, caminhonetes paradas como se esperassem seus motoristas e os vagões do trem descansando no fundo do oceano. Parece que o tempo congelou no momento do naufrágio. Com o passar dos anos, o naufrágio se transformou em um vibrante recife artificial, atraindo uma variedade impressionante de vida marinha. Corais se estabeleceram na estrutura do navio e cardumes nadam pelos corredores antes movimentados. É um contraste marcante. Uma cena de guerra que se transformou em um santuário para a vida marinha. O Thistle Gorm é uma história de transformação, onde a tragédia da guerra deu lugar à beleza e à vida do mundo subaquático. Número 4. Navio pirata naufragado. Em 2015, um naufrágio foi encontrado perto da costa colombiana, e é certo dizer que várias partes querem reivindicar o que é dele. Esse navio, acredita-se ser o galeão espanhol San José, naufragou em 1708 e é tido como uma das grandes descobertas arqueológicas subaquáticas até hoje. O San José fazia parte da frota espanhola e carregava um verdadeiro tesouro do Novo Mundo para o rei Filipe I da Espanha. Era um alvo tentador durante a Guerra de Sucessão Espanhola, com ouro, prata e esmeraldas a bordo. Na batalha contra navios britânicos, o San José teve seu final trágico, levando consigo sua riqueza e quase 600 vidas. A descoberta desse naufrágio em 2015 foi um feito enorme. Foi fruto da colaboração entre equipes internacionais, tecnologia avançada de exploração submarina e anos de pesquisa em registros históricos. O navio permaneceu escondido por mais de 300 anos, sua localização sendo um enigma que muitos tentaram resolver. Entretanto, essa descoberta também acendeu um debate complicado sobre propriedade e herança cultural. O governo colombiano, historiadores e arqueólogos marítimos têm debatido sobre quem tem direito ao naufrágio. É um assunto que mostra os desafios na arqueologia subaquática, balanceando a emoção da descoberta com a responsabilidade de conservação e respeito pela herança cultural. Além disso, o San José serve como um lembrete tocante das histórias humanas conectadas a esses artefatos históricos. Ele conta uma história que vai além do naufrágio, carregando consigo as narrativas entrelaçadas das vidas que estiveram ligadas a ele. Número 5. Heracleion. Heracleion, também conhecida como Thonis Heracleion, traz consigo a saga de uma cidade ancestral do Egito que um dia floresceu e agora está imersa nas profundezas do mar Mediterrâneo, perto da foz do Nilo. Esta cidade, esquecida por séculos, foi redescoberta nos primeiros anos do novo milênio. Erguida por volta do século 8 a.C., Heracleion já foi um porto agitado, um elo crucial entre o Egito e o mundo grego. Ela se adornava com templos grandiosos, estátuas majestosas e várias estruturas que testemunhavam sua importância e prosperidade. No entanto, por volta do século 8 d.C., sucumbiu às forças da natureza. Os níveis crescentes do mar e a liquefação do solo levaram a cidade a afundar gradualmente, desaparecendo sob as águas. O reencontro com Heracleion foi um marco na arqueologia subaquática. Os vestígios da cidade estavam surpreendentemente bem conservados, oferecendo um olhar inédito sobre a civilização do Antigo Egito. O local revelou estátuas de divindades, ruínas de templos e uma riqueza de artefatos como moedas, cerâmicas e inscrições. Essas descobertas proporcionaram insights valiosos sobre a vida religiosa, política e cotidiana de seus habitantes. A complexidade do design da cidade e sua infraestrutura, agora estudados através das suas ruínas submersas, oferecem lições sobre a engenharia antiga e a habilidade de se adaptar a mudanças ambientais. Heracleion, ressurgindo das profundezas, conta uma história que vai além da cidade submersa, revelando os feitos notáveis da humanidade em tempos remotos. Número 6. Parque de Esculturas Subaquáticas de Granada. O Parque de Esculturas Subaquáticas de Grenada, situado nas águas cristalinas da área marinha protegida de Molinari Bay, oferece uma experiência única e um tanto sinistra. Criado pelo escultor britânico Jason de Cyrus Taylor, esta galeria submarina foi inaugurada em 2006 e se destaca como uma das atrações mais extraordinárias para mergulhadores e praticantes de snorkel ao redor do mundo. Este fascinante parque subaquático apresenta mais de 65 esculturas, cada uma com sua característica e história distintas. As esculturas são estrategicamente posicionadas no fundo do oceano, criando uma paisagem surreal e assombrosa. Uma das peças mais icônicas apresenta um círculo inquietante de figuras do tamanho real, todas de mãos dadas e feitas com materiais ecologicamente corretos. Essas esculturas são projetadas não apenas como arte, mas também como recifes artificiais para promover a vida marinha. No entanto, o que torna o parque particularmente intrigante
e para alguns, um tanto perturbador, é a maneira como as esculturas interagem com seu ambiente subaquático. Ao longo do tempo, o crescimento de corais, algas e criaturas marinhas colonizaram as estátuas, transformando-as em ecossistemas vivos. Esse processo natural conferiu às esculturas uma aparência inquietante, quase fantasmagórica. Número 7. Container misterioso. Ninguém deveria ter encontrado isso. Se um mergulhador não tivesse capturado isso, ninguém acreditaria. Imagine mergulhar no azul profundo esperando ver o ecossistema submarino usual, mas em vez disso, se deparar com algo completamente inesperado. Isso é exatamente o que aconteceu com um mergulhador que se deparou com uma visão incomum. É difícil acreditar que seja real. Um container de carga completamente submerso repousando de maneira assombrosa no fundo do oceano. Agora você deve estar se perguntando como esse container enorme foi parar ali. As teorias são bastante variadas. Alguns especulam que ele resultou de uma tempestade poderosa que jogou o container por cima da borda de um navio passante. Outros sugerem um ângulo mais misterioso. Poderia ter sido deliberadamente afundado por razões desconhecidas. O conteúdo deste container permanece um mistério. O mergulhador tentou relatar o achado, mas para sua surpresa, foi solicitado a manter a descoberta em segredo e não investigar mais. Estaria esse container carregando mercadorias comuns, algo mais valioso, ou talvez algo mais sinistro? Número 8. Hidromedusae. Nas profundezas das águas gélidas do Ártico, existe uma criatura bizarra, a hidromedusa ártica. Esses organismos parecidos com águas vivas, com suas formas delicadas e fantasmas, são um espetáculo fascinante no mundo subaquático congelado. Sua presença nas águas árticas é um testemunho da diversidade de vida que prospera até nos ambientes mais extremos do planeta. A hidromedusa ártica faz parte de um grupo de animais conhecidos como hidrozoários, que estão intimamente relacionados com as águas vivas mais familiares. O que torna essas criaturas cativantes é a sua beleza etérea. Elas possuem uma campânula translúcida através da qual suas estruturas internas intricadas frequentemente podem ser vistas, além de longos tentáculos fluidos que seguem atrás delas enquanto se movem pela água. O tamanho delas pode variar, mas muitas espécies de hidromedusa são bastante pequenas, o que torna a descoberta e a observação um deleite para mergulhadores e biólogos marinhos que exploram as águas árticas. Apesar de sua aparência delicada, essas criaturas estão bem adaptadas às condições adversas do seu habitat. As águas árticas frias e ricas em nutrientes fornecem um ambiente ideal para que prosperem. A dieta da hidromedusa ártica geralmente consiste de plâncton e peixes pequenos. Elas usam seus tentáculos equipados com células urticantes para capturar suas presas, demonstrando o equilíbrio entre a beleza e a sobrevivência no mundo natural. E você? Qual dessas descobertas subaquáticas mais intrigou? Deixe nos comentários abaixo e confira outro vídeo incrível que está aparecendo na tela agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se!